pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast MQC. Esse podcast que vai trazer história de mulheres, histórias reais de mulheres incríveis que vão acompanhar, vão trazer pra gente as suas histórias do seu mundo de negócios, histórias dos seus empreendimentos, que com certeza vai te inspirar, vai fazer a união e vai fazer com que, principalmente, as nossas histórias contribuam com outras mulheres, porque esse é o significado, MQC, mulheres que contribuem para outras mulheres. E aqui nós teremos muitas convidadas, muitas pessoas interessantes que vão contribuir, com certeza, com a sua vida, com o seu negócio, com o seu bem-estar físico e mental. E nós também, né? Hoje eu tô aqui com a Priscila, Pri, para nós e para vocês também, logo, que a gente vai ficar bem íntimo, né, Pri? A Pri, que é educadora física e que muitas das vezes a gente fala assim, né, parece que é uma rasgação de seda, mas não é. É real, gente. A gente tá falando de profissionalismo, a gente tá falando de uma mulher que empreende, que é generosa e que sabe fazer do seu negócio muito além do que o dinheiro, né? Principalmente olhar através do que ela aprendeu lá, né, na faculdade ou nos seus negócios. A Pri, ela traz pra gente essa luz, né? Ela brilhanta esse espaço e foi justamente por isso, né, que começou. A gente tem um ano já de parceria. E nesse período a gente conseguiu identificar algumas coisas em comum, né? É um achado, né? Nós nos encontramos como um achado. Ela como nutricionista maravilhosa, que não é rasgação de seda, como ela acabou de dizer, mas a gente sempre se elogia, né? Porque ela vai lá no humano, ela vê o seu precisar, o que você precisa, com o que está acontecendo com o teu corpo, ela vai lá, investiga, te dá dicas. E o melhor de tudo, gente, uma nutri que não deixa você passar fome. Isso é o melhor, porque eu amo comer, como vocês sabem, né? Não sabe, quem não sabe vai saber que eu amo comer. Mas a ideia aqui é a gente contribuir ainda mais com o que a gente já faz, né? A gente já tem uma parceria de um ano, a gente já indica as pessoas, a gente já ajuda pessoas e o MQC veio para a gente dominar o mundo, né, Fabi? Né? A gente vai conseguir. Vamos, né? Já tô com medo agora, né? Mas aí me conta, Pri, e aí, por trás lá que, na verdade, a Pri, ela é educadora física, mas ela, na verdade, é gestora lá do Pri Capri Studio. E aí, como é que começou isso? O que tem por trás de todo esse negócio do Pri Capri Studio? Me diz. Né? Como dizem, por trás de um CNPJ sempre tem um CPF que não desistiu. E aqui estou, né? O estúdio fez 4 anos esse ano. E de muita luta, porque eu comecei de supetão, como eu costumo dizer, o universo fez com que eu estivesse no lugar onde eu estou. E foi difícil, como eu sempre digo, mas o difícil não é impossível. A gente pode, a gente consegue. Lógico que eu tive ajudas, algumas vezes não, algumas vezes a gente se sente, né, um pouco só. Mas, no final, tudo dá certo, né? E o que te levou, assim, a empreender? Era um sonho já? Foi uma necessidade? Foi o quê? Então, acho que veio da necessidade, né? Porque foi pós-pandemia. Na pandemia, eu fiquei sem trabalhar e professor de educação física não ganha tão bem, né? E a gente precisa trabalhar muito e eu deixei de trabalhar em todos os lugares. E aí eu consegui pegar uma aluna ou outra trabalhando com um personal, né? Indo na casa da pessoa, tomando os cuidados como dava, porque eu precisava do dinheiro e algumas pessoas que não pararam de trabalhar precisavam se movimentar para poder conseguir trabalhar, principalmente a galera da saúde. E aí foi indo, comecei dando aula nas casas, depois fui dar aula nas praças. E aí voltei até para academia, mas aí fiz o curso de NEL e... Inclusive, foi na pandemia, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, que a educação física saiu ali da área de educação e assumiu de vez. E foi para a saúde. Para a área da saúde, né? Foi para a saúde, Justamente por isso, né? Isso. A educação física, na verdade, ela está muito dentro da saúde, porque se você não faz uma atividade física, independente da sua profissão, você não rende, você não produz, você pode até pirar, pode-se dizer assim, né? Vulgarmente falando, porque a cabeça... ela só trabalha e o corpo. Verdade. Então, a gente tem que estar bem alinhado com corpo e mente, né? Mas a senhora, dona Fabiana, como chegou no empreender?
Pois é. Então, a nutrição, ela sempre fez parte, na verdade, de uma necessidade minha, né? Então, a princípio era uma necessidade pessoal. Porque hoje eu costumo dizer que, hoje com 40 anos, eu tenho mais disposição, mais energia, eu tenho um comportamento melhor, eu tenho melhores hábitos alimentares de vida também do que nos meus 20 anos. Porque com o histórico que eu tenho, né, familiar, eu tive muitos problemas de circulação, né? Então, nunca tive obesidade. Mas o mal-estar, o cansaço, o peso, a circulação, as cólicas, tudo isso, para mim, como para muita gente, era normal. E depois a gente descobre que não. Que, na verdade, desinflamando, melhorando a sua condição, melhorando a sua alimentação, você começa a viver sem dores, né? Isso é real, isso é possível. E aí, quando eu vi que era possível, sabe quando você descobre uma mina, né? Tesouro? E aí eu falei, gente, a gente precisa contar para todo mundo, né? A gente precisa levar isso adiante. E aí, engraçado que logo depois veio também a pandemia. Foi uma época onde a gente viu todo mundo precisando de tudo, né? E aí é onde eu acho que entra muito a nossa história. Que quem é generoso, que quem pensa no outro, não ficou igual depois da pandemia. Então, a pandemia trouxe pra gente uma força pra gente empreender, sim. Eu vou ajudar essa galera, eu vou pra cima, porque a gente ficou fazendo muita coisa no vídeo. Eu me lembro que eu fazia muita coisa no vídeo. Todos os dias eu fazia vídeo. E assim, na primeira oportunidade de ir pra rua, eu fui pra rua. E aí, eu fui atrás, falei, eu preciso de uma porta, que na verdade eu já tinha uma galera comigo do online, né? A gente tinha uma galera do online. E aí, daqueles desafios, daqueles grupos todos do online, eu consegui, acho que eram umas 24 pessoas nos desafios. Dessas 24 pessoas, eu acredito que as 18 primeiras viraram pacientes presenciais. E aí, a gente já engrenou dali, e dali eu falei, é isso. E aí, a gente começou, né? E nasceu a Nutrir, né? Hoje eu tenho outras atividades, que é a QNutri também, que é uma consultoria de alimentos, mas a Nutrir, ela nasceu justamente disso, desse olhar generoso, desse olhar de encontrar no outro ali o que ele precisa e saber que eu tenho. Então, essa troca, principalmente, né? Foi mais ou menos por aí. Bem impactante, né? E surgiu o efeito, né? Tanto que a gente está aí, né? A gente está aí. Estamos aí. Teve algum desafio enorme que você enfrentou nesse começo? No começo, eu costumo dizer que no começo, acho que não tem desafio, né? É como se fosse... Tudo são flores no casamento. No começo não tem desafio. A gente topa tudo. A gente está aqui hoje. A gente está aqui brilhando aqui. Porque no começo não tem desafios. O problema todo é quando passam o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. E o terceiro ano acho que é o mais difícil, né? Para a galera que empreende. É onde você precisa se manter. Você precisa mostrar o que veio, né? E aí a gente tem aquela constância de se desafiar. E é por isso até que a gente está aqui. Porque a gente só continua se a gente se desafiar. Então, passaram-se uns 3 anos e começaram os primeiros desafios. Por isso até que eu nunca nichei, né? Eu sempre fui nutrição integrativa para trabalhar com todos, justamente por isso. E aí, sempre os meus próprios pacientes eram os meus desafios. Porque eram homens, eram mulheres, eram idosos. E aí, a nutrição clínica, ela não tem como você nichar. Porque a mulher que chega querendo emagrecer, ela também é cardíaca. Ela também tem problema de circulação, ela tem problemas emocionais também. É isso. É tudo junto. Então, não dava para nichar. E isso faz a gente continuar. Isso faz a gente ficar de pé, né? E isso faz a gente querer mais. Então, o desafio acaba se diluindo quando você pega e faz dele um propósito a mais. Né? Inclusive, isso trouxe a gente para cá. Isso, era isso que eu ia falar. Eu vou puxar nisso porque, assim, a sua visão do empreendedorismo é um pouco diferente da minha, mas isso não significa que a gente não se entenda. Então, assim, você falou, o meu desafio começou no 3º ano. Eu tinha aquela vontade de todo ano desistir. Quando fechava dezembro, eu falava assim, agora acabou, vou fechar. Aí vinha uma vozinha e falava, não, continua, tenta mais um ano. Aí eu fui parar de ter essa vontade no 3º ano. Uhum. No 3º ano, pra mim, assim, não é que estava consolidado. Eu acho que eu comecei a pegar uma segurança, sim, sabe? É aquilo ali, é isso que eu vou fazer. Que eu fui vendo as melhorias, os alunos que eu estava conseguindo ajudar, os retornos, né? Que os alunos vêm e falam, pô, Priscila, obrigada, melhorei isso, melhorei. As pessoas que eu melhorei sumiram. Porque se sumiram é porque estão bem. É porque estão bem. É porque estão bem. É porque estão bem.
E cada aluno é um desafio. É verdade. No seu Todos caso, assim, eles. tem os desafios que você novos, né? precisa e, assim, enfrentar. Como eu sempre digo, um amigo indicar outro amigo é legal, é comum. Mas eu acho que o grande diferencial que me traz muita alegria da profissão é atender famílias, né? São pessoas que trazem seus esposos, suas filhas, seus pais, né? Isso me deixa feliz, porque uma coisa é você indicar, eu conheço, tem lá, né? Eu já vi uma placa ali. Outra coisa é você levar a sua família, né? Outra coisa é você continuar. Eu tenho pacientes desde o início. Eu tenho pacientes que estão comigo desses 4 anos, muitos até, que estão comigo nesse período inteiro. Por quê? Atingiram seus objetivos? Sim, e continuam. E entenderam que, na verdade, não é um objetivo. É para a vida. E existe uma alta e você tem um período. E quando volta para avaliação, e a galera volta e faz a avaliação e continua se acompanhando, continua se monitorando, né? Então, é muito sobre isso. A gente começa a criar um vínculo além, né? Essa questão do desafio, né? De pensar em desistir, que você falou, é muito comum, mas eu acho que quase que sempre, né? Eu não tenho mensurar assim, 1 ano ou não. É quase que sempre. Mas eu já falei sobre isso e vou repetir. Quando a gente pensa em desistir e a gente não consegue, é porque já não é mais sobre a profissão. Virou um propósito de vida, né? Eu acredito isso. que é um chamado. Eu acredito que essas coisas, elas se completam, né? E aí deixou de ser só pela profissão. E passou deixou de ser o dinheiro, né? Deixou. E passou a ser um propósito. Então, assim, ainda que você venha... No caminho mesmo, a gente fala, o que a gente arrumou da vida? O que a gente está vindo fazer aqui, né? Mas aí, quando você começa, você fala, eu tenho um propósito. Né? E é isso que dá força para a gente continuar, né? E quase que sempre. E, assim, estatisticamente, a maioria das empresas que começam com 3, 4 anos quebram, né? Quebram porque a pessoa realmente não sustenta. Porque aqui não é um negócio mais, né? Eu acho que o estúdio para você não é só um negócio mais. Você olha para lá e você vê quantas vidas, assim como eu olho para os pacientes e assim, quantas vidas, né? A gente tem, né? Áudios, a gente tem fotos, a gente tem vídeos, a gente tem todo mundo que retornou para a gente para agradecer e para falar. E, na verdade, a gente pode dizer uma da outra, porque eu sou sua cliente e você é minha paciente. É isso. Então, eu acho que isso aqui já diz muito, né? Então, quando a gente fala uma da outra, a gente usa o serviço da outra e sabe o quanto a gente está validando, né? A gente está validando de corpo e alma, né? A gente sabe o quanto esse trabalho é importante, o quanto a gente é generosa. E a gente sabe que não é porque a gente é perfeita ou boa. É porque existe um propósito, né? Existe um chamado acima de tudo isso, né? É por isso que a gente está aqui. A gente está aqui. Eu falo muito isso, que assim, eu faço muitas parcerias, né? Nesse mundo dos negócios, meninas, ninguém sobrevive sozinho. Já segue uma dica. Nesse mundo dos negócios, quando você resolve empreender ou quando você resolve entrar para o empresariado, você precisa ter parcerias, porque a parceria é um dando a mão para o outro. Então, eu comecei a buscar pessoas próximas, né? Eu tenho aqui me ajuda, que é do cabelo, aí eu fui no outro lugar. E aí, quando apareceu a Fabi, eu já estava querendo uma Nutri, porque eu sempre falei que o processo do emagrecimento, ou de você cuidar do corpo, ou de você cuidar da saúde, 75% do processo é alimentação. Não é o exercício, não é a assiduidade na academia, não, é alimentação, porque você é o que você come. Uma amiga sempre me falou isso. É verdade. E eu comia muito mal, muita porcaria. Eu não engordo absurdamente. Então, para mim era fácil. Comia besteira, trocava janta, uma loucura. E aí, eu beirei os 40, né? Fiz 40 esse ano. E aí eu falei, não. E é incrível como a gente... Até nisso, né, Pri? A gente tem a mesma idade, A gente tem a mesma idade. A gente tem várias... Descobrimos depois, né? Depois que a gente tem várias coisas. A gente tem várias coisas em comum. Várias coisinhas. E aí eu falei, pô, agora não. Então, chamei a Fabi e falei, Fabi, e aí, vamos fazer uma parceria? Vamos ver como é que vai ficar, como é que vai ser. Aí Fabi, como a gente não se conhecia, ela tinha todo o direito de dizer que não pra mim. Ela falou, não, vamos tentar 3 meses. Porque eu tinha um hábito muito ruim de não concluir as coisas. E eu falei isso pra ela. Vamos tentar. Os 3 meses viraram 6. Está indo para 1 ano. Que já estamos indo para 1 ano. E eu
Eu costumo dizer que eu vendo a Fabi, gente. É uma frase muito feia, mas eu falo para todo mundo. Não é feio não, gente. Pode fazer isso também. As pessoas falam assim, nossa, mas seu corpo, isso. Eu falo, gente, Fabiana Romano, vai lá, Fabiana... Eu fui numa festa sábado. E aí, mas como é que você tá bem? O que você tem feito? A pele tá boa. Eu falei, Fabiana Romano, anota aí. Chama ela, que ela é muito boa, ela é maravilhosa. Você não vai ficar com fome. Porque eu fui a outras nutris. É onde eu falo que, assim, é a coisa do... Eu gosto do que eu faço, eu tenho prazer no que eu faço. Eu ia... Era só copia e cola, não me adaptava. Você tem que fazer isso. Não é você tem que fazer, a minha rotina é louca. A minha rotina é louca. É igual quando alguém chega lá no estúdio pra mim e fala, pô, Priscila, mas eu não tenho como. Eu não sei fazer. Eu tenho tantos quilos, posso fazer? Pode. A gente pode o que a gente quiser. Verdade. As coisas podem ser adaptadas. Você vai fazer o exercício adaptado até chegar o momento que você pode fazer. Mas eu não quero virar de cabeça para baixo. Tudo bem. Tudo bem. E eu consigo devolver isso, Pri, porque a gente, quando chega no Neopilates, que eu não vou saber falar, né, exatamente do Neopilates, mas assim, é uma modalidade de fato nova e que a gente, por não conhecer, muitas vezes fica com receio, com medo, né? A gente vai pensar, imagina... Eu vou fazer 40, que eu comecei ainda a fazer, né? Eu não posso me machucar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender. E aí, esse era o pensamento quase sempre, né? Só que aí é que tá. A gente consegue descobrir coisas, movimentos e tudo mais, e entender que a gente é capaz. E tudo isso é para o nosso emocional também. Tudo que você faz, que você consegue, né, vai liberar dopamina, e você quer continuar por conta disso. Então, ela traz esse poder, né? Naquele tempinho de aula, você consegue. Você sai de lá, eu consegui fazer. Eu consegui fazer, né? Então, você faz vários desafios. Imagina só, eu tenho cada foto que eu fico assim, gente, eu fiz isso. E aí, tudo por quê? Porque não é só acreditar, vai lá e faz, tá? Não é para ir fazer em casa, não. Mas ela sabe exatamente, né? A técnica, os exercícios que ela faz antes do desafio é justamente, depois que eu descobri isso, né? É justamente para que consiga fazer o desafio com segurança, né? Então, assim, é isso. A cada aula você sai de lá com essa sensação do eu posso, eu consigo, eu sou capaz, né? Desafio concluído. E é o que a gente precisa, né? Então, assim, eu consigo fazer essa devolutiva para esse trabalho, que depois ela vai explicar melhor, né, sobre o que é, de fato, o Neopilates, que é maravilhoso, né? Eu falo para muita gente isso, ela tem muita gente lá com ela justamente por isso, porque é um trabalho que não só você trabalha o corpo de exercício, vou fazer musculação, vou fazer um exercício chato, vou fazer uma coisa que eu não gosto. Não, pelo contrário. Você vai fazer uma atividade que você não sabe exatamente qual, porque é como se fosse um circuito, né? Como se fosse um funcional. Tudo depende. Ela vai montar e aí você vai para lá e fala, eis-me aqui. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sempre sai de lá, caramba, eu consegui, né? Ninguém sabe, né? Só você que sabe o que vai acontecer naquele dia. Na verdade, a gente tem que ter... Eu aprendi isso, eu fui professora de escola, né? Muitos anos. Eu fui 22 anos de escola, né? Sim. Professora primária, como diziam antigamente. Não na educação física, não. Não como educação física. Fui de sala de aula, alfabetização, peguei educação infantil. Então, uma das minhas diretoras maravilhosas, Viviane Ora, ela falou para mim assim, professor tem que ter feeling. Isso lá atrás, eu fui estagiária delas, na escola, né? E ela falava, professor tem que ter feeling, professor tem que saber o que está acontecendo. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, desde então, meus alunos, tanto criança, porque para mim aluno é igual, pode ter 8, pode ser 80. A idade não importa. Não me importa. A minha mais velha de 86, tem dias que ela chega lá e eu vejo que ela tá, sabe, tá avoada, ou tá chateada, tá triste. E aí eu já percebo, eu vou lá, boto uma música que ela gosta, brinco, o exercício já fica diferente. Então, é a percepção de saber que o aluno vai poder fazer naquele momento. Porque o Neopilates, na verdade, ele é corpo e mente em sintonia. Ele vem junto do Pilates, né? Ele tem a metodologia do Pilates, mas ele tem a coisa do desafio, da força que a gente pode ganhar. Da conquista, né? Da conquista. E, de fato, faz o trabalho proposto, né? Do alongamento, do equilíbrio. Não, e o melhor, da memória, né? Que é o seu caso, né? Que dá um bug, gente. O desacelerar. Não, e o bug? Uma coisa simples, às vezes, de mão direita, né? Mão direita pé esquerda.
Gente, vocês não têm noção. Isso é um trabalho, na verdade, que é proposital, né? Para treinar o cérebro da gente, né? Então, é importantíssimo. E às vezes a gente fica só pensando, né? Na corrida, caminhada, na musculação. E não entende ali o quanto você trabalha. Tanto a mente, quanto o equilíbrio, concentração, força, tudo junto numa aula só, né? E aí, esse que eu acho que é o start. E são 50 minutos. Esse que é o diferencial, eu acho. É muito legal. É diferente. Eu não conhecia. Eu gosto muito. Realmente é diferente você... Por mais que você tenha força, porque eu também treino, faço musculação. Então, por mais que você tenha força, é outro desafio. É diferente, né? Porque a gente trabalha outras questões, né? Então, não é só uma questão de ir lá, puxar o ferro. Não é uma questão só de você estar correndo, de só fazer uma caminhada, né? E fora que tem essa questão do olhar, né? Você acompanha de perto, porque no máximo você coloca o quê? Quantas pessoas ali? 6 pessoas. Então, é um olhar muito perto. 6 pessoas. Isso também é um grande diferencial. É um olhar de perto. Você não vai fazer qualquer atividade sozinha, de qualquer jeito. Não, a gente está sempre acompanhando. Tem que isso acompanhar. É importantíssimo. Isso é maravilhoso. A gente fica falando assim, e parece que não, né? Mas, de fato, é um serviço muito bom, muito importante. Inclusive, se a gente está aqui junto, é porque realmente a gente valida o trabalho uma da outra. E a gente quer trazer isso para vocês, né? Então, o MQC surgiu disso, né? Pegando esse gancho, né, Fabi, de como surgiu o MQC, né? Que surgiu da cabecinha da Fabi, com essa coisa que a gente já faz. E aí, quando ela me chamou para vir para cá, apresentar o podcast, fazer esse trabalho, trazer mulheres... eu já faço isso com as minhas alunas. Eu tenho muitas mães, né, que precisaram empreender ou que precisaram trabalhar de casa para poder cuidar dos filhos, cuidar da mãe, fazer alguma coisa que não tinha como ir para a rua trabalhar. E a gente, junto com isso tudo, quer trazer uma realidade para essas mulheres de que elas não estão sozinhas, né, perfeito. Fabi? Ninguém solta a mão de ninguém. A gente tem uma rede de apoio agora maravilhosa, né? E quando na verdade, surgiu, né? Quando que ela falou, como surgiu? Então, quando surgiu, na verdade, é uma ideia, como ela falou, mas é uma ideia que ela, na verdade, só foi melhor observada. Porque, como ela falou, tudo isso já acontecia, né? Mas o que deu o start? Mais de 30% das minhas pacientes são mulheres empreendedoras, empresárias, são líderes de marca, são CEOs de algum empreendimento. Todas essas mulheres são multitarefas, né? Ninguém chega lá quase... nossa, não, eu sou só dona de casa, ou então... Não, e se for dona de casa também já tem muita coisa para fazer, diga-se de passagem, porque ainda assim todas nós somos também. E aí, de todas essas mulheres, elas chegavam lá querendo algo milagroso, mas sem abrir mão de tudo aquilo que estava à frente dela. Então, essas mulheres chegavam para o atendimento, queriam o atendimento, mas não tinha lugar na vida delas para se cuidar. Então, olha que louco. Todas essas mulheres, e assim, você falou da sua paciente mais velha, a única que conseguia fazer isso, que são, no caso, porque eu atendo também gerontologia, então, dos idosos, talvez, eram as únicas mulheres que poderiam, né, fugir dessa realidade. E a mais velha tem 89 anos, Dona Mirtes, vai fazer 90 em outubro, eu sei porque ela faz questão de me falar isso toda vez lá, e que chegue mesmo esse dia. Então, essas mulheres são as únicas que poderiam cumprir. Fora isso, todas as outras mulheres têm muita dificuldade de cumprir o básico. O básico que eu digo é você ter o seu pilar bem feito, que é manter a sua respiração, o seu exercício, o seu sono adequado, a sua alimentação e a sua hidratação. Porque a nutrição não é só o que você come, né? É todo esse pilar, né? Principalmente. Quantas mulheres chegaram lá querendo uma dieta e não tinham condições de cumprir nenhuma dieta, porque ela não estava nem em primeiro plano. Primeiro vinha todo mundo da sua casa, depois todo o seu negócio, depois tudo que ela tinha para fazer, e o que sobrava era para ela. Então, como uma pessoa nessa situação consegue fazer uma dieta?
Não consegue. Uma pessoa nessa condição consegue organizar para cumprir uma reeducação alimentar? Não consegue. Ela não consegue nem beber água, né? Muitas vezes a gente passa lá o dia por conta dessa correria. E a correria, ela é super comum a todas as mulheres. O que não pode é você se atropelar. Então, quando eu comecei a ver que o empreender fazia dela como se fosse uma escrava daquilo, né? Que ela não conseguia mesmo, não tinha liberdade. Escrava no sentido de não ter liberdade mesmo. Ela não conseguia, ela não podia parar para comer, ela não podia parar para beber uma água, ela não tinha direito ao descanso. É um regime de vida que a gente pensa assim, nossa, que absurdo, mas se você parar para olhar, é a sua situação. Foi a minha situação em algum dia, né? Em algum dia acontece, mas pensa numa rotina. Pensa em isso ser uma rotina. A mulher acaba se anulando, né? E aí, ela acaba deixando tudo ficar à frente dela. E aí, chegava lá, vamos fazer? Vamos fazer. Ah, fiz uma semana e depois... Aí eu falei, gente, não. A gente precisa levar isso, que a gente já faz lá no estúdio, lá no consultório, para essas mulheres, né? Para outras mulheres, porque o que faz hoje não é só para as nossas clientes, pacientes. A gente hoje está levando para todas as mulheres empreendedoras. Você usa uma frase, Fabi, quando vai lá no consultório, que eu já vi você falando para outras também, que é, não precisa dar conta, não precisa fazer tudo. Se não der para fazer tudo, se você fizer uma parte, já tá bom. A constância do básico é muito melhor do que você querer fazer o ideal, que nunca vai acontecer. Eu usei essa frase com uma aluna que ela falou que foi transformador para ela. A gente conversando e eu falando sobre isso, sobre ela, que ela precisava melhorar a alimentação. Ela falou que queria melhorar a alimentação dela e da família, aquela coisa que você está falando. E eu falei, olha, você é mãe, eu sei que você está em casa para cuidar da sua filha, mas você não precisa dar conta de tudo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Aí ela me olhou. Passaram-se uns dias, ela falou, Pri, muito obrigada. Você vê o trabalho que a gente faz, às vezes, sem perceber, né? Ela, muito obrigada, porque você falou isso. Eu falei, poxa, falei no intuito de... Porque de mostrar, né? Eu sou assim também. Se não deu para fazer hoje, tudo bem, amanhã eu faço. Eu boto como prioridade no dia seguinte, se for o caso. Mas você tem que colocar você também em cash. Você precisa se cuidar, você precisa estar bem, senão como é que você vai cuidar da família? E o que eu mais coloco lá, principalmente, é quando a gente quer cuidar da alimentação, a primeira coisa que a pessoa pensa é o que eu vou cortar, né? Olha, já tirei refrigerante, já tirei fritura, já tirei, né? Mas aí eu pergunto, e o que você incluiu no lugar? Ninguém. Cri. É assim que fica. Sabe? Então, não é sobre o que a gente tira. Muitas vezes, o que vai fazer diferença é o que você passa a incluir. É o que você passa a incluir. Então, eu sempre dou esse exemplo. Quando você tem um copo sujo, é a água limpa que vai encher e a sujeira vai sair. Então, não é só o fato de você esvaziar aquele copo, porque ele vai sujar de novo. Então, você precisa saber o que precisa entrar. Qual é a sua necessidade naquele momento, né? Como mulher... na fase de climatério, ou como mulher numa fase de menopausa, ou como uma adolescente, né, num pós-menarca, as alterações acontecendo, ou no caso até dos rapazes, né, que vão para a academia e aí tomam todos aqueles suplementos, porém sem condição de absorção. Né? Então, é muito sobre o que eu tenho que incluir primeiro. E não precisa ser radical, né, Exato, Fabi? Nunca pode ser radical. Se você quer uma coisa para sua vida, né? Agora, se você vai competir, é uma coisa para amanhã, é uma coisa para ontem. Aí é diferente. Outra realidade, né? Mas a gente está falando aqui de reeducação para pessoas normais, naturais, né? Porque o que a gente vê, né, na verdade, na internet, principalmente, são pessoas que têm aquele corpo, né, que vivem daquele corpo, né, que trabalham com aquele corpo, e aí a gente fica achando que aquele é o saudável. E não tem a ver, né? Aquele corpo, por mais bonito que seja, por mais beleza que tenha, ele não consegue imprimir para você logo de cara, sem saber se é resultado de uma vida saudável ou não. A gente não sabe o que pode ter sido feito para alcançar. Nem tudo é o que parece. Não, nem tudo é o que parece. Perfeito, muito bom. Nem tudo é o que parece. E não pode ser
para qualquer pessoa ou para todos igual, né? Cada corpo é um corpo. Exato. Cada mente é uma mente. Exato. Cada pessoa é uma pessoa. E a gente não pode invalidar isso. Nós somos únicos. Imagina. Isso aí. Você é única, eu sou única. Se a gente começar... Tem até uma frase que diz, né? Seja você porque todos os outros já existem. E é isso. A gente tem que valorizar quem a gente é, né? O meu biotipo. E não estou falando de assumir nada, não, né? Se precisar colocar alguma coisa, você quer, coloque. Né? Não é questão de assumir, mas é questão de você entender como é. Porque senão você vai ficar lá na academia querendo ser igual a... Não, é para ir para academia, para treinar, para mudar a alimentação, buscando a sua melhor versão. E só uma observação. E é o que a gente está... Nem sempre é só academia, né? A Não, gente pode na fazer maioria das outras vezes, atividades. Né? A academia é importante, Muito, não é que não seja. Verdade. Mas às vezes você não é feliz na academia naquele momento. Naquela atividade. Naquele momento. Então, mas o médico mandou fazer musculação e eu gosto do Pilates. Vai lá, faz o Pilates inicialmente. Daqui a pouco você vai ter essa necessidade da musculação. E vai precisar realmente. E aí você vai lá, faz a sua musculação do jeito que você quer, do jeito que você entende que o seu corpo precisa. Porque cada corpo é um corpo. Cada corpo é um corpo. Então, o MQC ele surgiu exatamente disso, dessa necessidade de mostrar para todas as mulheres que empreendem, que são empresárias, que são líderes, autônomas, CEOs de marcas ou dos seus próprios negócios, né? Ou não só de algum empreendimento de terceiro, ou ainda que seja do seu próprio. Mostrar para vocês que quando você está bem, as coisas ao seu redor vão fluir muito melhor. Então, se você passar a se cuidar, e é isso que a gente promove todos os dias lá no nosso grupo. A gente tem um grupo do WhatsApp, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem o Instagram e a gente tem agora o podcast, que inclusive vai ter a versão em áudio também, né? Para quando você estiver ali ocupada, você deixar lá ouvindo as nossas histórias, porque depois a gente vai falar disso, né? Dos nossos convidados. Isso aí. E aí... Quando a gente fala disso, no nosso grupo, a gente tem todos os dias a atuação, né, da Pri dando a dica lá de Movimente-se, eu entrando com as orientações nutricional, a gente tem a Carol, a psicóloga Paula Perilli, né? Isso. A Paula falando lá sobre saúde mental, trazendo sempre uma reflexão, fazendo com que as pessoas entendam a importância, né, de estarem bem consigo mesmo, né, refletindo. A Carol também está sempre falando sobre motivação e inclusive a Carol está sempre colocando lá, vamos lá, sempre ela tem essa pegada, né, de colocar o pessoal mais para se comunicar, para se movimentar. Então isso é importante, porque além de ser um ambiente onde você vende, você se conecta, né, você une pessoas. Você conhece, porque hoje em dia a gente sabe que conhecer pessoas, né? Pessoas promovem pessoas, né? Olha só, a gente só chegou aqui porque a gente se conectou um dia, se conheceu um dia. Então, é muito sobre isso. Então, não é sobre vender, né? E às vezes a pessoa trabalha tanto em busca do dinheiro que não consegue perceber isso, esse outro lado. É crescer sendo do bem, né? Pode-se dizer assim, né? Prosperar, que é diferente de ganhar dinheiro, né? É isso. Prosperar. E é justamente isso. Então, o MQC é sobre isso. E a gente está começando agora esse primeiro episódio falando um pouquinho da minha vida, da vida ali dos negócios da Priscila. E agora a gente vai falar mais um pouquinho do MQC, né? Porque o MQC veio para quê? Ninguém solta a mão de ninguém. A Fabi já falou aqui que a gente tem uma corrente do bem, onde todo mundo se ajuda. Gente. Então, se você está ouvindo a gente, está assistindo, você gostou, chama a gente no direct lá no Instagram ou no próprio YouTube, né? A gente consegue mandar o link para o grupo. Todos os dias a gente tem alguma coisa. Se você precisa de alguma ajuda, a gente está ali para ajudar. A gente tem pessoas que são especialistas em negócios no nosso grupo. Se você está precisando de um apoio psicológico, como já aconteceu, de uma precisar, e a gente está lá ajudando, a gente indica. O famoso indica, né? Quem indica, né? Vale muito a pena nesse mundo. E pra gente, né, como mulher, a gente, quando tem aquela mão ali que não é uma competição, que é o que a gente fala muito aqui, que Fabi, um dia, ela estava inspirada, gente, quase me fez chorar, sabe? Falou um monte de coisa bonita pra mim. Foi até no dia que ela me convidou. E aí a gente percebeu isso, e foi uma fala dela isso. Nós não competimos. A mulher não tem que competir com outra mulher. A gente tem que se ajudar.
Então, acho que foi isso que ela viu em mim, que ela falou, né? A gente tá 1 ano aí, ela recebeu muitos pacientes de mim, eu recebi muitos alunos vindo dela, e a gente manda alunos para outras pessoas também. Pessoas que não são meus alunos foram nela por um post meu, e eu nem sou tão blogueira assim, gente. Né? É sim. E aí, porque eu falo mesmo, eu posto, eu mostro, assim, não sou de ficar mostrando o meu corpo antes e depois, não. Eu falo o quê, né? Eu mostro o que a reeducação alimentar fez para mim, a diferença que ela fez. Então, o pouco que eu sei que eu consegui conquistar, eu passo para outra. E funciona, né? E funciona, porque esse bem que eu faço, eu consigo receber de volta, porque é o que a gente está fazendo. Ana Lúcia, eu acho. Depois eu vou procurar para ver. Esteve lá ontem. E ela falou assim... foi no retorno. Chegou lá e falou assim ontem. Nem era minha aluna. Nossa, bem que a Priscila falou. Você é maravilhosa mesmo. Eu falei, sempre a Priscila falando essas coisas. E a pessoa vai lá e leva o nome mesmo, né? E detalhe, engraçado. Ela falou, ela viu no Instagram. Ela viu no Instagram. Ela falou, vim aqui fazer aula com você porque eu te acompanho no Instagram. Me senti como, né? Tá vendo? Olha só. Aí ela, e fui na sua Nutri porque você fala muito bem dela. Ela falou exatamente assim, na hora de ir embora, né? E ela muito dedicada, realmente teve uma perda bem adequada dentro do que foi proposto. E aí eu sempre pergunto quando a pessoa consegue o objetivo, mas como é que foi? Passou fome? Você está se sentindo bem? Como é que foi? E ela falou, não, eu tô maravilhosa. Bem que a Priscila falou, você é maravilhosa mesmo. Eu falei, meu Deus, sempre a Priscila fazendo isso. Mas muito bom, eu falo né? a verdade, É importante, assim. muito importante. Mas é aí que tá a parceria, porque assim, a gente começou uma parceria sem saber o que ia acontecer, poderia dar certo como não, poderia ser uma coisa absurda, eu poderia falar um monte de coisa errada, você poderia fazer coisas que eu não gosto, e não foi. Porque o universo foi ali, ó, e conspirou, e eu tava no início, você não, mas eu tava no início dessa coisa de sentar com uma Nutri, porque eu tinha esse receio, de ter uma Nutri. E muita gente tem esse trauma. E achar que eu tô fazendo alguma coisa errada, porque eu como mesmo, eu sempre comia, né? Agora eu tô bem melhor, tá? Eu comia muito doce. Puxão de orelha ao vivo, né? Eu tô bem melhor. Não, hoje eu nem consigo, porque eu fiz uma reeducação, é o que eu falo para as pessoas. Não vai fazer dieta. Dieta não é uma palavra legal, não. Não é dieta, e nem palavra. Acho que você nunca recebeu uma dieta. Você vai comer isso aqui, né? Você recebe, sim, um plano alimentar, com quantidade, com variação. Orientação. Mas é tudo voltado para o que você já faz. O que eu falo. A primeira coisa que eu falo a gente vai fazer uma adaptação inicial. É uma adaptação do que você já faz. Aí depois a gente vai fazer uma adequação para a gente chegar no ideal. Que aí sim a gente consegue consolidar muito mais, né? E é claro que, né, existe todo um histórico de vida, então é mérito todo seu, tudo que você conquistou. Cada paciente que chega lá, eu falo, é mérito todo seu, porque o meu trabalho é justamente trazer a ciência, né, o ideal, e destrinchar isso, converter para a realidade de cada pessoa, né? A realidade de cada pessoa. E porque no caso você pode olhar para a Pri, né, que se você olhar lá no Instagram, desculpa, Pri, talvez nem era para poderia falar isso. Se você for no Instagram dela, você vai conhecer lá o corpão, né? Sambando. Né? Que para quem não sabe, Priscila é passista. Só um pouquinho. Priscila é passista, maravilhosa, samba horrores, né? E assim, imagina você. Essa mulher, ela já tem esse pique. Que sambar é o quê? Gastar muita caloria também, né? Bota aí Então, assim... pouquinho. Você já tem, né? Essa energia toda. Então, por que eu tô falando isso? Porque não é sobre comparar, né? Que aí chega lá, eu quero ficar assim. Não tem isso, não né? Tem a sua realidade. Então, é mérito todo dela, mas a orientação, ela faz, de fato, diferença. Muita diferença. Faz diferença. É bom quando você escuta, assim, eu escutei semana passada de uma aluna, ela me mandou mensagem e falou, olha, muito obrigada, eu tô amando o treino, eu tô amando meu corpo como tá ficando, eu tô gostando disso, tô gostando daquilo. É um retorno daquilo que a gente vai lá, estuda, é respeitar a individualidade de cada um. Muito bom. Eu aprendi isso na faculdade e foi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Cada pessoa tem a sua individualidade. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, respeitar isso e tratar o que ela precisa e o que ela quer. Porque ela tem o querer dela.
Eu quero isso. O objetivo chega para mim, né? Mas a gente nunca pode abandonar a necessidade. Isso. Então, é sempre objetivo e necessidade. Isso. Porque a gente chega lá e a pessoa sempre tem um objetivo. Só que muitas vezes ela tem uma necessidade também, né? A questão a questão óssea, por exemplo, é um exemplo que eu sempre dou. Ninguém chega preocupado com isso, né? As pessoas chegam preocupadas sempre quanto eu tenho de gordura, quanto eu tenho de músculo, né? A pessoa não se preocupa com essas outras questões. E isso é importante a gente entender, que quando chega lá a gente olha tudo, né? Um olhar clínico. Antigamente não tinha como você fazer exames a todo tempo. Hoje em dia a gente tem mais facilidade. Mas imagina antes, era o olhar clínico, né? A gente olhava para a pessoa, e eu olho até hoje, né? Olho nos olhos das pessoas, né? Às vezes a unha. E a gente fala, né? O quanto o corpo fala. O ressecamento de pele. Às vezes, se está com o cabelo quebradiço. Isso tudo comunica. Mesmo que você tenha um objetivo só de hipertrofia. E eu vou te sinalizar. E eu vou colocar isso à parte, entendeu? Então, isso é muito importante também, né? Não é só o corpo. É tudo. É tudo. Gente, vocês estão vendo como é que a gente tem uma conexão, mesmo trabalho, e é por isso que o MQC existe, né? Cada uma na sua área, né? Cada uma dentro do seu poder. E aí a gente trabalha igual. Acho que é por isso que deu tão certo essa parceria, né? E nós teremos outras parcerias também. Teremos convidadas aqui contando suas histórias e suas realidades, para todo mundo ver que não é só com você. Porque, às vezes, quando a gente está empreendendo, a gente acha que é só com a gente. Aí para e fala, mas por que aconteceu isso comigo? Por que... Não, gente, acontece. E não vai acontecer só com você. E a gente está aqui também para ajudar, né? A essa coisa do eu não consigo. Consegue sim, vamos lá, vou te dar a mão, vamos lá. Vamos tentar. O que você está precisando? Tá? Indicação de quê? Onde você está com dificuldade? Vamos tentar achar alguém que possa te ajudar. E, com isso... a gente vai dominar o mundo. E a gente tem quebrado muitas objeções, né, Pri? Porque uma delas é eu estar aqui em parceria com outra mulher. Porque quando a gente fala de parceria com mulheres, né, às vezes parece até que a gente ignora todos os fatores inversos que existem, né? Que às vezes existem. Existem, é claro que existem. A gente não está invalidando que existem competições. Existe. Verdade. Existe, tá? Então, quando a gente fala aqui, a gente não está trazendo para você o mundo ideal. Não é isso. A gente está mostrando que é possível ter parcerias, é possível confiar, é possível e dar certo. Porque talvez você já teve uma parceria que não deu certo. E aí, por conta daquilo, você se fechou. E aí o empreendedorismo virou uma vida solitária. Eu vou fazer tudo sozinha, eu vou começar, eu vou terminar, eu vou fazer tudo do meu jeito. E aí, quando você abre ali para uma outra pessoa chegar também, te apoiar, fazer junto com você, as coisas não vão se tornar mais fáceis, mas você vai estar mais preparada. E eu acho que é muito isso também. A gente quer chegar aqui e trazer para vocês, a gente vai falar sobre isso agora, histórias que vão te inspirar. Que hoje a gente está fazendo essa abertura, né, Pri? Mas o que a gente vai fazer, de fato, aqui é um MQC Convida, que é trazer outras histórias, mulheres que vão inspirar, que vão trazer suas realidades e que vão, de alguma maneira, eu tenho certeza, impactar na sua realidade hoje. E você vai começar a entender que empreender só é solitário para quem, de fato, fica olhando para o que deu errado. E para quem não... ouve, né, Fabi? Porque muitas pessoas, às vezes, comentam. Eu escuto muitas minhas alunas, porque, às vezes, a pessoa tem uma experiênciazinha com alguma outra coisa que vai também ajudar no teu empreendimento. Então, a gente também tem que ouvir. Aqui aprender, também... né? Isso aí, as histórias é pra gente entender e aprender um pouco mais. Cada uma contando uma dificuldade que passou. Às vezes, você passou por essa dificuldade e não soube lidar. É verdade. E aí, você vai passar de novo por uma próxima e você vai falar, pô, mas isso aqui eu consigo fazer melhor. Isso aqui, a Fabi falou comigo que ela fez isso e foi melhor. E a gente vai sempre atrás, né, Pri? Falando sobre a importância de se movimentar, e se cuidar, se alimentar, de se cuidar. Porque isso te torna forte. O seu mental fica forte, você fica sem dores, você tem uma outra vida. E aí você passa a ficar mais forte diante de todos os obstáculos que não vão parar de surgir.
né? A vida vai continuar, vai seguir, vai ficar cada vez mais difícil. E que bom, porque a gente precisa avançar, né? E crescer dói mesmo. A gente, quando coloca alguma coisa a mais para fazer, são dificuldades que a gente vai enfrentar. Mas a gente fica mais forte quando a gente treina melhor, quando a gente faz uma boa alimentação, quando a gente está hidratado. Então, o fato de você já não ter um problema com a sua autoestima já te coloca muito à frente daquele problema, né? Porque vão vir outros. Isso. Vão vir outros e outros e outros. E a vida é assim. Então, para você que está assistindo a gente ou que está ouvindo a gente, eu quero te fazer um convite para estar aqui conosco no próximo podcast, que nós teremos uma convidada maravilhosa que vocês vão saber onde? Nas nossas redes sociais. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @MQC, certo? Para mulheres, isso mesmo. MQC para mulheres. Estamos no YouTube. E se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, você chama a gente no direct, que a gente vai mandar o link, você vai estar conosco nessa aí, que vai ser a melhor experiência da sua vida. E todas vocês que estão nos assistindo, e você é empreendedora, você é empresária, você é autônoma, você é líder, você começou agora ou está há muitos anos, você não vai se arrepender, tá? Participe com a gente. Esse grupo, ele vai te mostrar um outro olhar, um outro lado. Ele vai te colocar de igual para igual com os seus negócios, porque a gente só dá o que a gente tem. Então, se você estiver se sentindo bem consigo mesma, você vai estar cada vez melhor para responder a todas as questões que surgirem. Então, cada convidada vai trazer aqui a sua história, vai contar para a gente e a gente vai sempre levantar a bandeira do autocuidado e você não vai mais se sentir sozinha, porque a gente tem agora uma rede de apoio que é o MQC. Então, sejam bem-vindos. A gente está oficialmente abrindo o podcast MQC para mulheres. Uou! Fabi, fala o seu @ para a galera conhecer seu trabalho, saber quem é Fabiana Romano. Então, você pode acompanhar a gente vai colocar no final nossas apoiadoras, nossos patrocínios, inclusive nossos arrobas, né? Eu sou fabianaromano.nutricionista e... Eu sou @prof.priscilacapri. Então, a gente espera lá. E, para finalizar, né, Fabi? Uma reflexão para você. Uma reflexão para você que está aí pensando, vou largar tudo, não quero mais, ou o que eu vou fazer agora? A gente só tem uma coisinha para dizer, né, Fabi? Essa frase maravilhosa aí que você trouxe pra gente. Então vamos. A vida não pede pressa, ela pede entrega. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.